E aí, amigo? Quando você estava falando, foi que eu olhei aqui, você falou do script psicológico, não é isso? Foi. A pessoa usa quase essa frase aqui para mostrar o caso dela, é um pouco parecido com a outra, e você descreve um pouco do que essa pessoa já está sacando aqui. Olha aqui. Caio, eu não tenho medo de palavras malditas, mas tenho medo da influência psicológica do mal. Eu sou a única evangélica da minha família. Se ela não tem medo de palavras malditas, mas tem medo da influência psicológica do mal, ela tem medo mais do que de palavras malditas. Se ela só tivesse medo de palavras malditas, ela cairia naquela basicalidade do indivíduo que diz: não me disseram nada de mal, não me ameaçaram, não me hostilizaram, então eu estou legal. Mas não, na mente dela, o medo dela é mais profundo, é das influências psicológicas perversas, certo? É mais profundo. Não é tópico, é difuso. E aí? Eu sou a única evangélica da minha família. E minha relação interfamiliar foi muito difícil. Eu sempre carreguei a culpa de ter sido não como minha mãe queria que eu fosse. O que acontece demais é uma maldição vinculada ao comportamentalismo como dogma da família. E oprime um ser humano, às vezes, até ele perder a identidade dele. Sim. E alguns ficam tão amargurados que em algum momento na vida ou se matam de verdade ou vão fazendo tudo para morrer, de tão infelizes. Porque tem que existir para cumprirem o karma de se tornarem a imagem e semelhança de alguém. São pessoas que nunca podem ter paz para dizer eu. Isso é um inferno. E aí? Além disso, minha mãe era muito machista. A mãe é machista. Tem muita mulher machista por aí. E morria de medo da minha sexualidade. Com isso, a vida toda fui oprimida por ser mulher. Com frases horríveis que ela dizia que ainda guardo na minha memória, infelizmente. Ela não fala. Era importante. Era importante, né? São frases horríveis que ela guarda. Essas frases determinam o script. Sim. Escreve pra gente, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela já escreveu 3 vezes. As frases pavimentam o script. Sim. São o texto, é o roteiro. E a pessoinha vai vivendo para cumprir aquele roteiro. Já que não consegue ser igual à mãe, então eu vou cumprir o roteiro negativo dela. O pessoal vai pro outro polo, cara? Às vezes vai, às vezes não. Tem gente que numa hora dessa tem a reação oposta. Se encrua, se fecha, se introverte, se anula. Tem outros que, por não conseguirem cumprir aquela encarnação, realizar aquela clonagem de identidade, como era a proposta da mãe dela, vão para o lado oposto. Aí a mãe se insatisfaz com o comportamento dela, porque ela não vira a mãe. Sim. E a mãe amaldiçoa. Porque, olha só que amor de mãe é esse. Se não for a minha imagem semelhança, maldita seja. Maldita seja. Que coisa horrorosa. Imagina como isso marca uma criança. Aí o script está posto. Leia o resto da carta dela. Que ainda guardo na memória, infelizmente, ela não cita nada, nenhuma frase, a gente já pediu. Hoje moro em outro estado, foi um alívio ficar longe da opressão. O meu pai, Caio, é muito passivo em relação a ela. E ela o manipula, e assim como eu, ela o faz inadequando ele também. Caio, ela o faz inadequado também. A mãe quer que todo mundo seja do jeito que ela quer, né? O problema que enfrento hoje é que quando convivo raramente com ela consegue me adoecer, Caio. Eu somatizo, entre parênteses. Ela consegue me adoecer com brincadeiras depreciativas e indiferentes. E quando tem pessoas ao redor dela para aparecer, ela torna-se a mãe que mais estima para poder aparecer para os outros, para se sentir superior. Que mais generosa, mãe dedicada,
Ô, Caio, é uma hipócrita. Essa aí, eu conheço uma figura. Eu também conheço muitas mães nojentamente hipócritas. Dá dó. E quando são crentes, meu amigo, são piores. Caio. Porque tem que dar o tal do bom testemunho para fora. Aí viram todas dá o bom testemunho para fora, e para dentro são as bruxas. Vocês sabem o que eu estou falando. Mas e aí, Caio, eu cansei dos jogos dela. Já falei que não gosto das brincadeiras e já questionei ela como mãe. Ela falou que mãe não vem com manual e que continua na mesma. Me ajude com essa mãe que me leva pro fundo do poço, Caião. Agora, por que ela tem que ficar visitando essa mãe, hein? Essa mãe estava precisando ser deixada mesmo. Ela manda a frase. Olha o que a mãe dela falou pra ela. Se colocou short, vai ter que aguentar o estupro. Né? Se sentou no colo, vai ter que aguentar reticências. Não escreveu mais nada. Bom, eu se fosse ela, com uma mãe dessa, se eu ainda estivesse nesse estado imaturo dela, de ficar tão afetada pela mãe, eu reconheço que é uma das influências mais difíceis de um ser humano libertar-se, é de um poder dessa natureza aqui. Então, como você ainda está tão frágil, eu sugiro que você literalize o mandamento bíblico mesmo. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, minha filha. Deixe essa mãe procurar você. Fique longe. Ore por ela, todo dia, ore. Se você souber que ela tem alguma necessidade, socorra. Se você souber que seu pai tem alguma necessidade, socorra. Se seu pai é mais acessível, mantenha o contato via seu pai. Deixe ela sentir o deserdamento filial dela, do ponto de vista psicológico. Está na hora dela sentir. Isso não é vingança, é pedagogia de gente madura. Já que ela não educa você, já que para ela mãe vem sem manual, diga para ela uma única vez que para você, no Evangelho, filho vem com manual. E no seu manual, o seu manual diz que é para amá-la. E como você não se sente, nunca se sentiu amada por ela, ela nunca inspirou amor em você, mas que você aprendeu a amá-la como Jesus mandou amar até o inimigo, até aquele que trata mal, até aquele que não nos quer bem, até aquele que nos distrata, até aquele que, sendo mãe, parece desnaturado. Ela precisava ouvir isso numa carta. Uma carta, sem vingança, sem nada, só esse espírito singelo da sua alma doída, relatando como você entende o que é a relação de mãe e filho. E diga que, como para ela não existe essa referência, mas para você existe, você vai ficar no seu canto orando por ela, até o dia em que o Evangelho entre nela e ela queira ser sua mãe. Porque você tem pai, e você não está precisando de mãe que satanize você. Honrar pai e mãe, eu vou dizer pela bilionésima vez aqui no Papo de Graça. Eu já nem aguento dizer mais isso. Mas honrar pai e mãe, a palavra honrar no hebraico, significa entender, sentir, pesar, medir, avaliar. Honrar é perceber o peso, o significado. Quando pai e mãe da gente são pessoas honráveis, honrá-los é no mínimo manter o significado deles, do que eles viveram, ensinaram, da beleza que tiveram, de como se conduziram, de tudo de bom que nos deixaram, encarnar isso e melhorar isso em nós. Quando eles são assim como a sua mãe, um estorvo materno, então, querida, não dá para ficar debaixo. Você já cresceu, você já sobreviveu à tortura. Casou. Agora saia e honre-a. Como? Melhorando-a em você. Seja a mulher que ela não foi, a esposa que ela não é, a mãe que ela não é, a cidadã que ela não é, a discípula que ela não é, o ser humano que ela não é. Seja. Assim você vai honrá-la.
Porque de algo tão degradado como a atitude dela procedeu uma flor tão linda quanto você. Você vai estar honrando-a, sendo essa flor da graça. Não é ficando lá na casa dela todo sábado e domingo para ela espezinhar você, ou toda vez que vai para sofrer espetáculos dessa natureza. Está na hora de disciplinar sua mãe. Discipline sua mãe, ela está precisando de disciplina. Chega a certas horas em que a maturidade dos filhos precisa aprender a disciplinar pais endiabradamente infantilizados, como é o caso da sua mãe. Tome essa decisão em paz com seu marido. Continue assistindo aqui o Papo de Graça, não se impressione com nada do que sua mãe lhe disse. Ame a sua vidinha, vá amando o que Deus for lhe dando, vá construindo a melhor casinha com o que a graça de Deus for lhe fornecendo de material para a vida. Tá bom, minha filha?